muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa Vida e Escritura, quando vida e escritura se encontram. Mais um programa semanal para falar de um tema que é relevante para a sua vida, para o seu dia a dia. Vida e Escritura está no ar e hoje eu tenho uma convidada extremamente especial. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo esse tempo que vamos passar aqui, né, conversando um pouco sobre um assunto tão importante, né? Por que essa formalidade toda aqui do meu lado? Minha esposa, Luana Lima, hoje está aqui comigo para falarmos sobre educação de filhos, parceria na educação de filhos, né? E Exatamente. você pode participar conosco. Lembrando que eu quero dar as boas-vindas também, tanto para o pessoal que está online aqui no YouTube conosco e também pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos ao programa Vida e Escritura. E hoje nós vamos falar sobre a importância da parceria do casal na criação ou na educação de filhos. E aí, qualquer idade de filhos, né? Exatamente, qualquer idade, né? A partir do momento que temos filhos, temos responsabilidades, né? Responsabilidade, de parceria, inclusive, né? Exatamente. É. E outra coisa, Luana me disse aqui, antes de começar o programa, que ela está disponível para responder todas as perguntas que vocês mandarem aí do outro lado. Então, pode mandar pergunta, vai responder todas, É certo? interativo, né? Então a gente pede que você possa participar, mandando perguntas, falando boa noite, da onde você está assistindo também, né? Exatamente. E perguntas para a Luana, porque ela vai responder todas, Não, é né? parceria, né? Então vamos junto aqui Olha, você conversar. saiu bem. Nós vamos começar aqui falando um pouquinho da nossa enquete, que a gente sempre começa com a enquete aqui. E a enquete de hoje é o seguinte: você e o seu cônjuge têm uma comunicação aberta e bíblica sobre educação de filhos? Então, você que está no Instagram, quer participar da enquete, vai para o YouTube e clica lá votando, né? Sim ou não. Com sinceridade, pessoal. Com sinceridade. Sinceridade. E aí eu vou repetir aqui a enquete. Quer dizer, você e o seu cônjuge têm uma comunicação aberta e bíblica sobre educação de filhos, sobre como educar filhos, né? Então é um tema importante, o processo de comunicação a gente vai falar também, que é relevante nisso, né? É dizer, é comunicar o modo que se deseja, então, ter esse envolvimento na educação de filhos. E você está bem? Estou bem. Pronta? Prontos. E é interessante, Luana, que a gente tem esse tema, né? A gente fala assim, parceria na educação. Parece que é uma coisa muito natural, mas na verdade não é natural. Né? A gente vê dentro aí do casamento, né? O nosso próprio casamento, o casamento das pessoas que estão nos assistindo também, que existe às vezes uma dificuldade. Talvez na maioria do tempo se possa dizer, não, a gente concorda, né? Mas às vezes existe questões que acho que eu não concordo como tratou, não concordo como é que lidou com isso, né? Então, alguns casais, inclusive, vivem esse conflito, o conflito, né, sobre a educação de filhos. Então, as divergências que ocorrem como educar filhos podem gerar problemas sérios no casamento, né? Além de gerar os problemas sérios no casamento, também confunde a criança no modo que ela tem que ser educada, o filho, né, adolescente, enfim. Sim. Então, casais, eles podem expor um ao outro no momento crítico, né, que tem que intervir com o filho, quando não há conformidade na ideia de educar os filhos. Então, não é um assunto natural, porque vai haver em algum momento uma divergência, a não ser, só não há divergências, e talvez, não é que não há, mas talvez se esconda um pouco mais, quando não há o papel definido na educação dos filhos, né? E quando também Quando um é o mais ausente, talvez, né? Isso, Não quando queira um se lidar com exime. as necessidades, né? Então, quando um acaba se eximindo da responsabilidade de educar o filho, deixa para o outro, vai lá, fala com sua mãe, vai lá, fala com seu pai, né? E aí isso então acaba se tornando um problema. Mas antes de entrarmos aqui e falarmos totalmente desse tema, eu quero ir para o YouTube e ver se alguém aqui já está falando com a gente, né? Então nós temos aqui a Arailde, uma abençoada noite, amados irmãos. Olha só, Deus abençoe, muito boa noite. Nós temos a Sônia, a unidade na educação dos filhos é um grande desafio. E nós temos a Juliana de Almeida dizendo boa noite, pastor e querida Luana. Boa noite. Boa noite. E ela já colocou aqui um comentário, eu vou fazer um comentário para você, tá? Minha maior dificuldade nessa parceria tem sido porque meu marido não é presbiteriano e segue nenhuma religião. Quase morri quando ele começou a ensinar sobre teoria da evolução para as crianças. Olha só, Nossa, é um desafio. é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Então dá aqui o seu boa noite, deixa aqui a sua participação. A Lisiane também está aqui com a gente. Boa noite, querido casal. Boa noite, Lisiane. Então compartilhe esse vídeo, vamos ouvir
aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração com relação à educação de filhos, né, Luana? E aí, o que você tem para começar a falar com o pessoal aqui? Né, a gente fica pensando assim, de quem será então essa responsabilidade na educação do filho? Se a gente for pela linha do mundo, ele já passou por vários momentos, né? De que a responsabilidade era da professora, da escola, alguns da igreja, e fica jogando essa responsabilidade. E o mundo ensina várias teorias, né? Tem livro para tudo, né? E é interessante que definir o papel, que a gente vai fazer, você vai falar Aham. sobre isso, dá um norte, inclusive, nessa parceria. Porque se existe uma parceria, né, se existe algo comum com relação à educação de filhos, deve existir alguém que seja responsável por isso e que norteie essa perspectiva, né? Exatamente. A grande questão que você falou no começo é que a gente está acostumado com o nascer, crescer, e a gente esquece que criar, educar filhos não é esse natural, ou não poderia ser, porque na verdade a gente precisa influenciá-los. E a Sim. influência não vem de uma vida cotidiana sem um objetivo maior. Então, a parceria tem que ser pensado isso, planejado, né? Engravidei, vamos decorar o quarto do bebê. Isso não é o principal, mas é pensar, por que vamos É ter. legal, mas não é principal. É legal, mas não é o principal. É ótimo comprar, ver a Sim. decoração, mas é planejar realmente por que vamos ter e para quê, qual é a motivação, qual é o objetivo, o que desejamos que essa criança alcance no futuro, né? O que ela venha a ser, né? Lógico que ela vai tomar suas decisões conforme for crescendo, mas nós temos a influência e a responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Então, de quem é essa responsabilidade? A Bíblia é muito clara em dizer que a responsabilidade maior é do homem, é do pai. Ele é o responsável pela educação dos filhos, né? E a gente é muito claro porque Gênesis norteia a nossa vida de uma forma espetacular. E nós, como os cristãos, abrimos vezes mão de ler a palavra do Senhor e aplicá-la na nossa vida e não vivemos como família uma estrutura correta, né? Em Gênesis tem, em Efésios tem a estrutura sobre o homem como cabeça do lar, a esposa como sua auxiliadora, os filhos sendo obedientes. Qual é a responsabilidade dos filhos? Serem obedientes aos seus pais e sua mãe, né? Então, temos que buscar realmente na palavra do Senhor. Tudo que a gente necessita, a palavra do Senhor tem. Ela é suficiente, né? E Timóteo já fala que a palavra do Senhor é suficiente para a nossa vida. Então, nessa parceria, não é o como eu fui criada, como eu fui educada, mas é o que a palavra do Senhor nos revela sobre isso. E a primazia da palavra do Senhor é que o homem é a cabeça do lar. Então, a gente começa a entender essa parceria quando a gente começa a definir os papéis, né? Não é que a Exatamente. mãe não tenha uma influência sobre a educação dos filhos, Ou não tenha enfim. valor. A palavra de Deus nunca tirou o valor da mulher, a responsabilidade. Mas a questão é entender que tem estruturas, e essas estruturas são importantes para a criança no futuro obedecer autoridades, saber lidar no trabalho, com ordens, com tudo. E reconhecer também a autoridade de Deus na vida dele, né? E também para estabelecer essa parceria, porque a gente vai falar um pouquinho sobre divergências secundárias na educação dos filhos, né? Eu não Sim. concordo, tem que ser azul ou tem que ser marrom, um exemplo, né? Aham. Coisa secundária. E aí, para onde a gente vai? A gente vai ficar nesse conflito? Então, entender os papéis é importante, né? Nesse sentido, para que se caminhe e trilhe, então, né? Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? Antes de falar de parceria, é falar exatamente o seguinte, tá? De quem é essa responsabilidade primária? Quem vai dirigir isso? Quem vai guiar isso? Né? Quem vai dizer, olha, nós vamos por esse lado aqui. Claro que por meio das escrituras, porque essa é a nossa intenção, trazer o que a palavra de Deus diz, mas também com essa ideia de que existe alguém responsável por isso, né? E que Sim. vai, então, dirigir a família nisso, né? Não, e importante também entrar aqui no assunto, já que já teve um comentário sobre isso, né? Quando o marido não é cristão, quando ele não entende a palavra do Senhor, como deve ser essa liderança? Você está fazendo uma Tô pergunta? fazendo uma pergunta. Não sei, do nada! Já começamos, né? Do nada, né? Olha, veja bem, é claro que essa liderança ela não é perdida dentro do contexto de casamento, né? Sendo alguém que não seja presbiteriano, alguém que não seja cristão nesse sentido. É claro que a esposa, né, a mãe, tem que ter sabedoria sobre o aspecto no Senhor ser uma esposa auxiliadora, né? Sim. E que permita ser liderada pelo seu marido. Lembrando de Timóteo, que foi influenciada pela sua mãe,
né, e pela sua avó. Então existe aí, debaixo da graça de Deus, a questão da influência, né, que essa mãe tem sobre a vida dos seus filhos, ensinando a palavra de Deus para eles, respeitando o seu marido, né, respeitando esse ambiente do casamento, que é importante também. Também o fato de, não é cristão, então retira a autoridade do pai, né? Não escute nada que seu pai diz. Claro que algumas coisas vão conflitar, a palavra de Deus vai ser trazida, e pela graça de Deus, essa criança vai compreendendo, como Timóteo compreendeu. Sim, vai ser Paulo, educada e instruída. exatamente, Né? Paulo fala assim, lembra das Sagradas Escrituras que você aprendeu desde quando você era pequeno, uma criança. Quer dizer, a influência da palavra. Então, ainda que haja um ensino contrário, digamos assim, o Senhor é suficiente para convencer esse coração, ainda que haja outros discursos ali, né? E aí até mudar o coração então a gente vê dessa criança, então a gente vê vários exemplos espalhados por aí de pessoas que têm pai não crente ou mãe não crente, um deles são e amam ao Senhor e servem ao Senhor, né? Então isso é importante. Sim. Olha, já começou já assim falando, né? Bom, vamos lá. Outra coisa importante, então assim, definimos os papéis. Agora, outra coisa importante também é qual é a base da educação que a gente vai aplicar nos nossos filhos. Porque hoje, como Luana falou no início, nós vivemos num mar de opções. Sim. Né? A opção da educação positiva, por Cada exemplo. momento surge uma teoria, uma filosofia. Isso aí é a Super Nanny. Cada momento da história, né, para responder essa necessidade de como nós devemos educar os nossos filhos, então se começa a ter várias questões relacionadas a isso, como a educação positiva. Né, nós já acho que até falamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos sobre cuidar da alma da criança. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Então, entendendo os papéis, isso é importante, né, para ter essa parceria, para dizer, olha, quem vai liderar, quem vai, né, ouvir. Outro aspecto é, qual é a base da nossa educação? E aquilo que você falou, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é a experiência, né? Não é o que minha família me passou. A experiência, ela é importante, ela faz parte da nossa vida, tudo mais. Deus nos criou para ser também para ter experiência nesse mundo, né? Mas qual que é a parte importante? A palavra de Deus. Então não é o nosso alvo aqui nessa noite, o alvo da noite é falar sobre parceria, né? Mas a grande questão é que ambos devem estar dispostos a aderir ao princípio bíblico de educação. Ou seja, ir para a Escritura, né, olhar a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus está dizendo. Então, de uma forma assim, bem resumida, né, porque não é o centro aqui do nosso tema de hoje, a educação do filho está muito parecida na Escritura como o discipulado. Quer dizer, ambos devem estar dispostos a discipular constantemente os seus filhos em qualquer ambiente, em qualquer situação, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso. Efésios 4 diz que os pais devem ter o mesmo pensar bíblico, né, que é a ideia de admoestação e disciplina. Apesar de que fale para os pais, para os homens, mas se a mãe está ali, obviamente ela também deve concordar, né, com essa posição bíblica de como os filhos devem ser educados. E o que eu quero dizer abertamente com isso? Primeiro, a Bíblia é suficiente porque vai dizer corretamente quem é o meu filho. Tanto na perspectiva de criação, quer dizer, eu sei que eu estou educando alguém que tem um coração caído, que é afetado pela queda, que faz parte, né, dessa perspectiva completa das Escrituras, mas também um filho que faz parte do pacto e da aliança, onde Deus, né, prometeu, né, abençoar os nossos filhos. Então, essa perspectiva, né, que os pais devem ter de educar os filhos dentro do contexto do pacto, dentro do contexto em que as Escrituras falam, né, de ensinar, de liderar, de amar juntos o casal, em parceria, compreender a extensão disso, né, a suficiência da palavra de Deus. E aí volta-se para a criação, quer dizer, o Senhor fez. Outra coisa, a Bíblia é suficiente no processo de educar os nossos filhos, que é o que Paulo fala sobre disciplina e admoestação, né? E eles falam ciclos como instrução, treinamento, correção, disciplina, né, faz parte de todo o processo daquilo que as Escrituras falam sobre educar e ensinar os nossos filhos. Então, a fonte onde os pais, para ter boa parceria, porque também não adianta você chegar em casa com Bíblia e falar, vamos. E eu chegar em casa assim, não, mas o teórico lá diz que não pode fazer isso, pode falar não para a criança, porque traumatiza ela. Porque tem que ser educação positiva, né? Você dá a opção para não confrontar, mas para dizer, não, você quer o A ou quer. Quer dizer, fica uma parceria falha. Sim. Porque de um lado vai ter escritura, né?
E do outro lado vai ter E cai na questão do teorias. coração, né? Qual será o lado que vai ser mais agradável para a criança seguir? É, O que vai dar prazer para ela, que ela não vai querer se expor a uma situação de reprimir ou ser confrontada com seu pecado, né? Então a gente tem que analisar muito bem isso, né? é. Essa parceria não é visando ter filhos bons para a sociedade, mas um filho que conheça o Senhor, que tema ao Senhor, que tenha essa reverência, né? Sempre buscando o que? Glorificar ao Senhor. É. E também tem a ver com o cuidado do próprio coração, né? Educar filhos é uma grande tarefa, uma grande bênção, mas também envolve a perspectiva de olhar para nós, né? Sim. Que é um outro aspecto. Porque a gente pode cair muito na Na vaidade. vaidade de ser simplesmente bons pais. Ninguém pode ser bons pais. Ninguém é bom o suficiente para ser bom pai, para criar bons filhos, né? A Elise Fitzpatrick fala sobre isso. Somos pecadores. E o entendimento, quer dizer, a palavra de Deus não só lança a luz sobre quem é que eu estou educando, mas lança a luz sobre quem está educando. E Sim, somos falhos, né? Somos, muito. inclusive, né? Nessa perspectiva de talvez, enquanto eu em algum momento exceda no modo em que eu fale, que eu aplique uma disciplina, ou você, né, se a palavra for a base, nós vamos confrontar um outro a partir da escritura e avaliar o próprio coração, né? Então, veja bem, a base para que nós eduquemos nossos filhos biblicamente é, obviamente, aderir à Escritura, aderir ao que a palavra de Deus está dizendo, tá? Outra coisa é que nós, então, somos lembrados que deveríamos falar do Senhor aos nossos filhos. Então, quando há conformidade no princípio bíblico, há uma boa parceria com relação a isso, né? Então, os conflitos podem ser evitados porque ambos estão educando os filhos para a glória de Deus, que é outro elemento de avaliação do coração que nós estamos falando aqui. O fato de não só educar para ter bons filhos, né? Mas educá-los na perspectiva da aliança, de que Deus está cuidando do coração deles. E quando eu os apresentei diante do Senhor para o batismo, eu entendo que Deus está trabalhando no coração deles, faz parte, né, da aliança. E isso também anima o nosso coração, né? Na Sim. perspectiva tanto da parceria, quanto também dos momentos que nós vivemos ali, né? Entender que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E é interessante porque a palavra de Deus diz que a educação não é para a salvação, né? A educação é um chamado que o Senhor deu a cada um dos pais para educar seus filhos no Senhor, para o Senhor, e não para nos dar a relevância de dizer, não, eduquem vocês e aí a partir disso vocês vão salvar os filhos. Não funciona assim. Sim. Então a Escritura, ela traz essa perspectiva tanto do modo em que nós precisamos educar os nossos filhos, devemos enxergá-los também nesse processo como parte da aliança, né, como parte da criação, da queda, de entender que o alvo principal é o coração. Porque também é interessante isso, né? Sem a escritura, o alvo principal se torna comportamental. Eu quero criar bons Bons filhos. A gente filhos, pode ter bons parceria para. acadêmicos. E aí, então, o casal não ter aquele olhar para o coração da criança. Né? Ainda que a atitude revele algo, mas o desejo maior é a questão do próprio coração para alcançar isso. Então, isso, a palavra de Deus é o que traz a unidade. Né? É a autoridade final. E um alvo, né? Tem um alvo, um objetivo específico para ser guiado também, né? Isso é muito bom, porque a gente não foge, então, do que a palavra de Deus nos revela, que a nossa vida é para glorificar ao Senhor. Então, se temos esse objetivo maior, a gente vai ser realmente guiado pela palavra de Deus para poder instruir nossos filhos. Exatamente. Então, essa parceria é importante porque revela também o modo que nós estamos falando sobre. Agora, há divergências? Sim, né? Há Ah, divergências que são divergência. secundárias na educação dos filhos, né? Que não são necessariamente as mais importantes, né? Sim, a divergência que a gente fala aqui é a questão de que não vai ferir nenhum princípio bíblico, não vai ser pecado. Então, às vezes a gente quer pintar o quarto da criança de amarelo e o outro quer de laranja. Isso é uma divergência, né? Ou Exatamente. então na criação, a escola que vai colocar, são divergências. Não vai ferir nenhum princípio bíblico, então a gente deve conversar, se adequar, ver o que vai ser melhor na situação, né? A palavra do Senhor fala em Romanos 15:7 assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, algumas questões pessoais podem ser colocadas, conversadas diante do casal, né? Sendo que a gente tem que falar um com o outro de maneira amável, né? Respeitando, entendendo, compreendendo, escutar realmente, ouvir, né? Considerar
o que o outro tem a dizer e ver realmente como casal, como família, se isso realmente vai ser benéfico para a vida da família, né? E essa divergência, é muito importante nós entendermos, quando a gente fala de divergências secundárias, elas podem se tornar um problema maior, quando há, Sim. né? Mas o que é uma divergência secundária? O que primariamente não fere a palavra de Deus. Então, por exemplo, né? Às vezes a gente vê casos de, não, deixa fazer tal coisa, a criança fazer, mas aquilo vai ferir a palavra de Deus. Ou então, não educar a criança, não disciplinar a criança, não corrigir o filho, né? Ou então, abrir mão de educar o filho biblicamente por causa de um pensamento pessoal. Ah, não, mas não é assim, eu acho que não é assim. Ah, não, a Bíblia fala assim, mas eu fui educado assim, acho que assim é muito duro para educar. Veja bem, nesse aspecto, não é uma divergência secundária, é uma divergência primária. Sim. Né? E essa divergência primária deve ser, obviamente, levada à Escritura e pensado biblicamente ali. O que são as divergências secundárias, como foi colocado aqui? Às vezes o modo em que né, vai descer para brincar, não vai, não vai. Então, assim, isso deve ser levado em consideração, que é uma. E aí também assim, tá, eu posso abrir mão disso? Quer dizer, é um problema, né? E aí, então, algumas questões pessoais podem ser colocadas de modo como nós educamos nossos filhos e haver discordância nesse sentido do marido e da esposa. Não é algo completamente ruim quando feito dentro dos limites da palavra. Então, não é ruim sentar e dizer assim, olha, eu não concordo muito com isso. E vai da maturidade do casal, realmente, de ter um diálogo, né? Uma comunicação sadia. Você já falou sobre comunicação aqui alguma vez? Acho que não. Então já é um ótimo programa para fazer, né? Comunicação. Comunicação, porque se não tiver uma comunicação, ou se você ficar só naquela sua opinião, mas não conversar, não esclarecer, não esclarecer o que está acontecendo ali, vocês podem cair no erro de pecar, porque vai se ofender, não vai se tratar bem, a criança vai perceber, né? A criança percebe, porque moramos no mesmo ambiente, somos uma família, a criança vai perceber a situação de divergência entre os pais sobre alguma opinião. E talvez quando ela for querer algo que ela quer, ela vai atrás daquele pai que vai apoiá-la, né? E como que vai ficar a autoridade ou do pai ou da mãe? Então, a divergência secundária, ela pode existir, ela não é um problema em existir quando é tratada, obviamente, dentro da Escritura. Mas vamos dar um passo além. Vamos pensar que exista uma discordância entre o casal. Tá? Você fez uma coisa que eu não concordei. Né? No seu modo de atuar com relação à educação dos filhos, ou o modo que você vem fazendo, ou eu fazendo, enfim. Vamos pensar que existe a senhora e falar, não gosto que haja assim, não gosto que fale assim, não gosto que pense assim. Bem existe uma perspectiva bíblica em como nós lidamos com conflitos, né? A Escritura fala sobre essa questão. Primeiro, é estabelecer uma comunicação bíblica, né? Conforme Efésios 4, 25 a 32, o casal precisa avaliar quais os limites dessa discordância se não fere, primeiro, nenhum princípio bíblico. Então, assim, essa discordância fere um princípio bíblico, é um problema, quer dizer, porque se for, ambos têm que se sujeitarem à palavra de Deus. Sim. Ponto. Quer dizer, não é uma discussão sobre isso. Não tem questionamento, né? Não tem questionamento. Por quê? É o Senhor, é a palavra, né? É a autoridade com que eu educo e dirijo a vida dos meus filhos. Agora, veja bem, quando não há, com relação a isso, não fere um princípio, a perspectiva de comunicação, falar a verdade em amor, sentar e conversar, e não ir levando mágoa, porque o que pode acontecer? Nessa divergência, pode ter conflitos de autoridade. Então alguém fala assim, faça isso, o outro vai lá e fala, não, faz do outro jeito. Não, eu não concordei com você assim. Então é importante. Outra coisa é restaurar os pontos de discordância pedindo perdão ao outro. Né, se excede na perspectiva das escrituras, ou até mesmo fere o outro, porque se não gosta, né, se não há um problema com relação a isso, por que eu também não abrir mão? Né? Então, pedir perdão, sentar e dizer, olha, me perdoe, e já tive experiência assim, né, de exceder às vezes, e chegar e dizer assim, olha, pedir perdão para você, para os meninos e tudo mais, por quê? Porque eu entendi que né, por mais que foi com eles, mas também foi com você. Né, porque você está ali, está exposto a essa situação. Então é importante ter a humildade de dizer, olha, eu pequei. Inclusive, às vezes, para a criança, né, para o filho, me perdoe, né, por exceder ou por proibir alguma coisa que acabou sendo muito mais um gosto meu e um legalismo do que propriamente uma educação ou uma preocupação com o seu coração. Né? Outra coisa, caso os filhos já tenham vivenciado a discordância, é importante chamá-los para essa conversa
e dizer quais os passos os bíblicos, né, que prevaleceram na educação deles agora, prevalecerão na educação. Porque o que é importante, né? A gente sabe que criança faz isso, ela pede para mim, pede para você, para ver quem que vai deixar. Né? É esperto com relação a isso. E mostrar para as crianças, né, para os filhos, para o adolescente, enfim, que os pais estão conectados, unidos em torno da palavra de Deus para educar os filhos, traz uma segurança na parceria e também para este contexto familiar, né? Sim. Porque às vezes existe muita discordância e um fala uma coisa e está acostumado. Porque eu sempre escuto assim: pede para o pai porque o pai deixa, pede para a mãe porque a mãe deixa. Quer dizer, isso não é correto a criança ter essa, né, o filho ter essa perspectiva sobre os pais, em que um vai burlar a autoridade do outro, né, para poder atender a necessidade. E às vezes, né, quando não há uma concordância e isso se torna público na família, chama o filho, olha, né, sua mãe fez isso, seu pai, se retrate, peça perdão, olha, mas a gente vai por aqui. Né, por uma questão de até mesmo de considerar o coração daquela criança. Um outro aspecto é sempre buscar falar da discordância, em particular dentro do contexto de planejamento de educação de filhos. Então, se há uma discordância entre o casal, sentar os dois e orarem juntos e pedirem a orientação do Senhor para a educação dos filhos, para o discipulado dos filhos. Né? Acho que isso é importante. Às vezes, intervir diante dos filhos pode ser uma oportunidade de ensiná-los a ajudar o marido e a esposa a pedir perdão. Então você está lá, meio cedo, você fala, Tiago, você se deu. Olha, talvez você precise... Diante deles, não no sentido de frustrar a liderança, né? De exposição. Né? Mas no sentido de mostrar que nós também pecamos como pais e nós precisamos pedir perdão um para o outro, né? Como marido, como esposa, e também para os nossos filhos. Né? Isso é um ensinamento importante para não sermos hipócritas, né? Sim. No sentido de, não, eu nunca faço nada, né? Apesar do contexto, né, ser ruim, a gente vê que também tem frutos bons, porque as crianças vão vendo isso e vão entendendo a questão do perdão, do pecado, da graça do Senhor, da responsabilidade de realmente arcar com aquilo que você agiu e fez e se humilhar, né, diante do outro pedindo perdão. É importante para o contexto de família isso também, né? Acho que abre portas para diálogos, né? Exatamente. E também para o testemunho do Evangelho de Cristo, Sim. né? Em que nós estamos, como família, sendo transformados pelo Senhor. Como famílias da aliança, né? Nós vemos na Escritura que famílias da aliança não são perfeitas, mas são restauradas pela aliança, pelo poder do Evangelho. Né? Então isso é gracioso, interessante isso, né? Em que Deus faz e cumpre os seus propósitos por meio de famílias imperfeitas, né? Mas o alvo não é em que, não, tá assim, tá tudo bem, é toda a família. Não é o conformismo, mas é o fato da promessa dele, da graça dele, em usar famílias imperfeitas para poder cumprir o seu propósito. Né? Nós vemos Jacó, Esaú, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos outros. Né? Agora, uma última coisa importante é orar a Deus para que a outra pessoa tenha o mesmo pensar. Filipenses 3,5 fala isso, para orar para Deus esclarecer na mente do outro sobre, principalmente quando há divergência no sentido das escrituras, da palavra de Deus, né? Do modo, por exemplo, em que um vai educar, e às vezes até sendo cristão, não, mas a palavra, quer dizer, desconsidera a palavra. É importante orar para que o coração seja esclarecido também com relação a isso. Agora, há divergências, mas quando também há falta de parceria, aí nós temos alguns perigos, né, que rondam a família. Tem sim, mas antes você não quer dar uma olhada no Deixa eu olhar aqui no chat se alguém está falando tá alguma coisa aqui. participando, tá mandando alguma pergunta. Hoje que Luana está super disposta a responder, vocês não estão mandando aqui, né? Nós temos só aqui a Araís está falando, Araís Nunes, boa noite, meus queridos pastor e esposa, sinceras saudades. E a Ana Carolina, boa noite, pastor e Luana. Mande sua pergunta aqui, Luana vai responder, né? Mas aí, existem perigos de não ter essa parceria? Sim, um grande exemplo que a gente tem na palavra do Senhor é a vida de Isaac e Rebeca, né? Eles tiveram, assim, uma divisão na família, né? A palavra do Senhor fala em Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então a gente vê uma família aqui dividida e a gente sabe muito bem a história, né? Que a mãe ajudou o filho a burlar, a pegar a Sim. bênção, a enganar, a mentir para o pai, né?
Então a gente vê uma família dividida que teve que se separar por um tempo, foi um processo longo, depois ele volta, pede perdão para o seu irmão, mas a gente vê que famílias que não têm parceria na educação de filhos colhem frutos ruins no sentido de perder a união, perder o respeito, o amor. Então a divergência entre o casal traz uma confusão na cabeça dos filhos. Uma divergência, né? A divergência Exatamente. traz confusão para os filhos. Quer dizer, para onde eu vou, né? Qual que é realmente o O que eu padrão de vou educação? seguir, né? Exatamente. A questão de autoridade, É. o respeito também pela autoridade. Então, ter esses limites, esses cuidados, né? Criar hábitos pecaminosos na família, ter esse de esconder, porque às vezes a mãe fica cobertando o filho sobre algum pecado, sobre alguma situação, o pai não sabe de nada, e quando fica pior a situação, que precisa de um socorro para resolver, aí vai falar com o pai e de repente já tá aquela confusão criada, feita, né. Então é muito triste isso, né. Traz amargura entre o casal também, quando vê o outro agindo de modo que não concorda, né. E aí a raiz da amargura, né, sempre traz consequências para a vida do casal. Contamina outros, né? Contamina, falta É. falta diálogo, falta o respeito, falta o amor. Então pode ter consequências piores nisso aí, na vida da família, né. E os filhos podem se sentir culpados pelos conflitos que existem na família também. Então, são cargas emocionais que a gente não vai resolvendo, e não só, né, cargas emocionais, mas são pecados, né, que vão trazendo para nossa família consequências graves, né. E não só se sentir culpado, mas como culpar, né? Então, por exemplo, já atendi casos de aconselhamento em que um dos cônjuges culpava os filhos pelo conflito, né? Porque, faz o que quer, falou, fez isso aqui, quer dizer, é aquilo que a gente chama de transferência de culpa, né? Ou seja, não há uma conformidade entre o casal, então eles acabam, tem que culpar alguém. Então eles transferem a culpa para outra pessoa, né? É inversões de papéis também, acaba uma assumindo um papel que não foi aquilo que Deus chamou para É, fazer a função, como funciona a família, né. Deus colocou uma ordem nisso, né, de como deve funcionar a família. Então, se não tem essa parceria, pode haver também uma intromissão, uma falta de respeito, uma carga maior na vida de um dos cônjuges, né, ao invés de ter realmente o cuidado, a parceria na criação dos filhos. essa ideia de inverter os papéis, até uma ideia assim, daquela questão, meu pai é mais frio, minha mãe é mais amorosa. Enfim, somos diferentes nesse sentido, né? Sim. Mas, claro, temos o princípio bíblico para ambos nesse sentido, mas é começar a pintar uma característica de um dos pais, né? A mãe ou o pai, dentro da ideia de que se deixa eu fazer o que eu quero, então é bom, se não deixa, se me proíbe, então é mais restrito, assim, né? Então isso acaba, inclusive, invertendo os valores, né, com relação ao modo em que um enxerga o outro, né? E também a questão do pai, né? É, porque a criança tem que entender que o pai e a mãe é uma só carne, né, então tem essa Exatamente. cumplicidade, esse respeito, esse caminhar junto, né, essa opinião junta baseado na palavra É. do Senhor. Agora, uma coisa interessante, né? Falando de aconselhamento matrimonial, talvez isso seja tão simples assim. A gente fala, por que resolvi falar desse tema, né? Sabia que isso é um tema de aconselhamento? Muito. Porque existe muita divergência. Às vezes, né, não se trata, mas eu percebo assim que um quer educar de um jeito, o outro quer, e aí só acaba procurando ajuda quando fala assim, já tentamos de tudo, tá desesperado, a criança dando problema e tudo mais, né, os filhos. Então a gente percebe que isso é um tema, um dos tópicos recorrentes na vida familiar para os conflitos, né? E o que gera às vezes a culpabilidade, porque às vezes a mulher fala assim, tá vendo, ó, meu marido não tomou posição, não educou direito. Como é que é agora? Preciso de um marido que eduque esse filho, preciso de um pai, né? Ou então, o pai fala, não, eu queria educar, mas a mãe deixava Não tudo, deixou, né? Então isso é um conflito na família, né? sim. Que deve, obviamente, ser tratado biblicamente quando se assume os papéis, né? Você falou aí sobre o viver de modo desagradável a Deus, né? Quer dizer, é não cumprir o princípio bíblico, né? É viver na vida familiar sem a intencionalidade de ser, né, de amar ao Senhor. E aí a gente está falando de uma coisa que é bíblica, né, e que é importante, porque filhos, a Bíblia deixa muito claro que filhos são herança do Senhor, que fazem parte de um pacto. E nós temos responsabilidades como pais, e dentro né, da família da aliança, a gente tem falado muito sobre isso, e dentro também da perspectiva do que cada um deve cumprir nesse papel da família da aliança, desenhado pelo próprio Deus.
né? E é interessante. É, agora também existe aquela parceria que é uma parceria exagerada, né? Do tipo assim, de encobrir o pecado um do outro, né, do marido, da esposa, não levando em consideração que feriu, às vezes, né, o coração do filho e tudo mais. E também, às vezes, a parceria numa educação não bíblica, né, que é focada na criança e não nos princípios da palavra de Deus, né? Você vê que é um assunto É complexo, amplo, né, é é amplo. amplo, é E amplo. assim, atingem várias famílias, né, porque em algum momento, em alguma situação aqui, com certeza você já se viu nesse quadro de ter ou uma má comunicação, ou então se intrometer na hora que um dos cônjuges estava chamando a atenção É, da criança, e a gente vai quebrando os princípios de respeito, e a criança vai vendo tudo isso, ela vai crescendo e olhando toda essa é. situação da família, né. E vai gerando também uma mágoa, Sim, né? Se você olha para o filho sendo disciplinado de uma forma que você considera injusto, né, o injusto do marido, da esposa, isso vai gerando uma mágoa no coração. Então você vê que se amplia para pedir perdão, ser perdoado, né, olhar com uma palavra e até de respeitar e de entender, né, para chamar o outro e considerar a educação bíblica, né, que o outro aplica. Às vezes pode acontecer que não vamos falar não, porque seu pai não sabe tratar isso, porque sua mãe não sabe tratar bem assim. Não vamos contar porque vai surtar. Quer dizer, é um padrão equivocado de como se lida com as coisas, né? Então nós temos tudo isso voltado aí para dentro da perspectiva bíblica. Bom, vamos falar aqui de uma coisa importante também. Ok, como que a gente pode apoiar um ao outro? Tá, eu olho, vejo divergências, né? Como que a gente pode apoiar um ao outro no modo em que nós educamos nossos filhos? Eu vejo que esse apoio, ele segue algumas coisas importantes. Primeiro, é essa questão de entender os papéis, nós já falamos um pouco sobre sim. isso. A outra questão é da autoridade da escritura, né? Eu apoio você quando, né, no sentido de ajudá-la a entender cada vez mais e aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, nós vamos aplicar juntos. Então, como é que você apoia, né, um ao outro? Trazer instrução bíblica, orando e tudo mais, mas reforçando também sempre o princípio bíblico no sentido de não só a vontade daquela pessoa, mas o que a palavra de Deus diz, né? E aí o quê? Reafirmando a criança o comando dado, falando de forma prática aqui, né? Quer dizer, se você diz alguma coisa, eu chego e falo, não, esquece, é isso, né? Como costume, e de coisas que realmente não ferem nenhum princípio e tudo mais, eu tiro a sua autoridade. Sim. Né? Então o que vai acontecer? Da próxima vez que você for educar, for falar alguma coisa, fala, meu pai veio aqui, pai, a mãe está falando isso daqui. A Ou ao palavra contrário. não vai ter Exatamente. sentido para a criança. Orando pelo marido e pela esposa, né? Nós carecemos da oração um do outro no sentido de tratar também o nosso coração. Porque a gente sempre fala, educar filhos não é só um processo de educar bons filhos, é também um processo em que Deus trabalha no nosso coração. Então a gente vê, né, podemos perceber o pecado um do outro quando nós, né, Fica estamos mais exposto, fica mais né. exposto, a Fica gente está ali, é, né, nesse sentido. Ah, nas falhas, chamar ao lado e confrontar e confortar. Né? Ou seja, se eu vejo que a minha esposa excede, se você vê que o seu marido excede, o que a gente precisa fazer? Chamá-lo, dizer, olha, você excedeu a palavra de Deus, você agiu com autojustiça, você agiu com ira no coração, né? Você não foi justo nessa sua decisão com relação a irmãos, por exemplo, e até incentivando, ó, vai lá e peça perdão, né, ao filho. Então, nesse sentido de tomar a palavra de Deus, de apontar a palavra de Deus, isso é uma forma de apoiar, né? Outra coisa apoiando um ao outro nos dias de angústia na educação dos filhos. Porque não é fácil educar filhos. tem Toda dias que fa... a gente está mais Cansado. cansado, É. sobrecarregado. Talvez você falou aquela semana toda sobre aquele mesmo assunto para a criança, e ela continua naquela prática, né, e você está esgotado, porque não só a responsabilidade de cuidar dos filhos, mas tem outras coisas para serem É. feitas na nossa vida, né. E às vezes o nosso coração fica aflito, né. Às vezes. Às vezes, Às vezes, sempre, né? sempre. E é interessante que, como que eu posso dizer, apoiar nos dias da angústia, né? Ou seja, lembrando, e qual que é eu acho uma coisa interessante, e a gente já falou sobre isso, né, em casa, sobre educar filhos debaixo da promessa de Deus, né? Então, a impotência dos pais, que somos impotentes realmente, Sim, nos lembram o poder gracioso de um Deus pactual. Ele cuida dos nossos filhos. Ele leva os nossos filhos ao arrependimento. Eles
né, eles trazem, Deus traz acima do próprio comportamento, né, a transformação real e verdadeira para o coração dos nossos Não, filhos, isso é né? maravilhoso, porque é um motivo de esperança e de gratidão ao De Senhor, gratidão ao Senhor. né. Em última instância, não sou eu, é o Senhor. Não, Eu sou um instrumento, né, que Deus sim, pode usar. Agora, e essa perspectiva molda os corações dos pais com relação à esperança, né? Então eu posso ter esperança em dias mais difíceis e até mesmo por meu próprio coração. Quando eu olho como pai e digo, olha, eu pequei contra meu filho, pequei contra minha esposa nesse sentido, mas as famílias do pacto, elas não são perfeitas. Elas estão vivendo debaixo da promessa pactual de um Deus bondoso, né? Uma forma de apoiar é intervir amorosamente quando perceber que o outro esteja tentado de modo específico, né, a perder a paciência, por exemplo, né? Então tá lá, não, calma, deixa eu resolver aqui, né? No sentido de intervir com amor e graça para assumir aquela situação, para guardar o coração do outro e depois, sim. né, ir lá conversar. Então, isso é um modo de ajudar, né? E não só dizer, não, vai lá e resolve, se vira. Não é se vira, é uma parceria, nós estamos juntos nesse sentido. Outra coisa é ajudando o cônjuge a cumprir as responsabilidades no processo de educação. Então, a esposa amorosamente lembrar o seu marido de que essa responsabilidade pertence a ele primariamente, que ela está disposta em Cristo Jesus a ajudá-lo, né, de forma amável, de forma cristã, e ao mesmo tempo esse irmão, esse homem, esse pastor da sua família também estar presente para dizer, olha, esposa, você tem que também assumir essa responsabilidade aqui, né? Eu acho engraçado que em casa sou do lar, né, eu cuido da casa e cuido dos meninos, então, naturalmente, eles me procuram quando tem algum conflito, né. Aí quando você está eu sempre falo: "Já falou com seu pai? Vai lá com ele agora, Vai vai falar ficar o com dia seu inteiro pai". lá. Isso é um momento tão bom de alívio saber que eu tenho uma liderança, eu sei que vai ter alguém ali que vai me socorrer, que vai me ajudar, que vai estar lá direcionando a família e sim, ele vai estar ali disposto. Lógico que se ele não estiver trabalhando lá, ele vai estar disposto a intervir naquela situação com as crianças e resolver É, aquilo. Então é muito bom entender isso, né, que não é uma competição, né, que minha família me criou melhor que a sua, mas é entender que a palavra do Senhor é o nosso sustento, é aquela que vai nos direcionar, nos ajudar, nos despertar a viver realmente para a glória de Deus, né. não, e é uma coisa que cresce, porque veja bem, são fases diferentes da educação, mas a parceria tem que continuar. Por exemplo, nós temos de 10 e de 7, né? 8. De 8 agora, né? 8, Fez 8, fez falar, 10 e 8. É um momento, né? Daqui a pouco vai chegar aí a fase da adolescência para a juventude, e é importante definir isso antes, né? Por exemplo, namoro. sim, sempre conversar Quando vai antes. namorar? Se Com preparem, quem a vai gente pensa que namorar? tá assim: "Nossa, tá dis", não, Chega lá em casa, traz o posso namorar pretendente. agora. Não, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num caso mais extremo, né? Chega lá e fala assim, eu trouxe fulano aqui, eu gosto de fulano. Quem é fulano? O João, exemplo, né? Ele, mas eu gosto do João. O João é crente? Não. Aí o pai fala, não, deixa namorar, porque a gente conhece aí as histórias das Vai namorar pessoas. escondido mesmo. Não, exatamente. E É aí, que e outra coisa, depois Deus converte, né? Ou então, assim, peraí, é divergência, isso tem que ser falado, porque é importante, são coisas bíblicas que devem ser sim, tomadas decisões juntos a partir da palavra. Então, assim, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa. É algo que o casal cresce na comunicação, né? E aí isso retrata também aquilo que Gênesis fala sobre ser uma só carne. Ser uma só carne, né? Então isso traz a perspectiva, porque a questão, claro, depois eles vão casar e vão viver a vida deles nesse sentido, né? Mas é um tipo de parceria que deve crescer cada vez mais, porque ambos devem se alimentar da palavra de Deus e seguir os princípios bíblicos, não é? e os filhos vão compreendendo isso com o tempo, né, que eles vão entender, porque os limites não é porque é o nosso gosto, mas é porque a Palavra do palavra do Senhor. Senhor fala isso. Mas aí Às que vezes tá. tem questionamentos, né: "Mas mãe, por quê?" Fala assim: "Por quê, fi", eu falo: "É por quê, Felipe? Você acha que eu tirei da onde?" A Ele palavra do fala: "É Senhor". Senhor diz isso. E, não, Isso é também um apoio pra gente, né, a é, firmeza da palavra do Senhor. palavra, que é o que a gente, né, e também assim o fato de guardar o próprio coração, no sentido de não ser injusto nas decisões, mas ao mesmo tempo também entender que existe a necessidade dessa parceria, e é interessante, talvez, né,
fica aqui a minha observação e o meu encorajamento, se há uma divergência, sente em torno da palavra, ambos estudem a palavra de Deus. Sim. Não é só intuitiva, não, é o que a palavra do Sim. Senhor diz. Então, se há alguns aspectos, sentem, estudem a palavra junto, que envolve questão doutrinária, né, várias coisas. A gente vê isso lá em casa, né? Entre uma fala e outra, uma pergunta sobre vida, sobre a vida, né? Uhum. Sobre coisas existenciais, e aí, né? O que a gente vai falar? Até sobre gostar de pessoas já surgiu em casa, né? Sim, não tenha vergonha. Sobre namoro, né? Não, talvez o pai está É. despreparado, mas não tenha vergonha de falar, filho, agora eu não sei, mas eu vou ver na palavra do Senhor a resposta para Exatamente, vou isso. estudar, vou pedir ajuda. Porque ele vai né? saber que a sua fonte não é o achismo, mas é Deus que está guiando essa família, né, que vai direcionar. Antes de ir para o chat, eu quero fazer 2 indicações de literatura. A gente está chegando no final da nossa Eu live. assustei, eu pensei que era uma pergunta para mim. Eu deveria fazer uma pergunta para você que você fez aqui, né? Olha só, nós temos 2 indicações. A primeira é Criando Filhos pela Fé, Não por Fórmulas. É um livro bom para o casal, né, ler e lidar com isso biblicamente, né? Ou seja, compreender ali. Um outro livro que também eu gostaria de indicar é Pais Fracos, Deus Forte. Outra, né, que é também uma boa literatura para que pais possam ler juntos, né? O casal, para poder falar sobre a educação de filhos. E pensando em adolescente, nós temos A Idade da Oportunidade, do Paul Tripp, né? Que também fala sobre educação de filhos. Né? Nós também temos outro, como do Lu Priolo, sobre adolescência, e tem muita literatura falando, literatura boa falando sobre esse tema. Vai num site chamado Conexão Conselho. Se você tem filho adolescente, filho, né, recém-nascido, né, então faz o seguinte, entra lá nesse site conexãoconselho.com. Você tem vários temas lá nessa área. Dividido por tópicos e também por homem, mulher, adolescente, por fases, né? Então E aí, o que você pode fazer? Trabalhar isso para que você possa ler artigos com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos e trazer essas discussões no lar, né, para trazer a suficiência dali da palavra de Deus. Então, isso é muito bom, né, para o nosso coração. A gente vai crescendo também com relação a isso, né, no sentido de tomar decisões a partir da palavra de Deus. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né, desse tema também aqui, a vida e a escritura, sobre parceria do casal na educação de filhos, e é um aprendizado constante, né? Sim. E sempre fases diferentes vão ter desafios também diferentes, né? Meninos estão crescendo, então é muita coisa, né? Eu espero que esse programa tenha abençoado a sua vida, aberto aí um diálogo para bater um papo sobre isso. Talvez você não esteja ali com uma divergência, algo que tem, né, uma permissão de um dos cônjuges. É importante sentar, orar juntos, né, buscar instrução na palavra de Deus. Realmente, será que eu estou vivendo conforme a palavra do Senhor? Eu estou buscando ela como fonte absoluta da minha vida? Né? Suficiente, né? Então, analisar isso também, né? Porque às vezes você fala assim, não, tá tudo bem na minha família, a gente está caminhando bem, as crianças estão bem educadas, são respeitosas, mas será que vocês estão realmente vivendo guiados pela palavra do Senhor? Então busque isso, né? Sim, exatamente. Surgiu uma pergunta aqui, Luana. Sabe o que é pra você? Olha só, a Patrícia está perguntando o seguinte: como falar sobre mentira? Tem um filho adolescente que não obedece e quando é cobrado, mente e volta e diz que não foi mandado. Temos devocionais e sempre direcionado pela Bíblia, mas aí colocou aqui, mas o faz, né? O afase. E aí, você tem alguma resposta para isso? Quer que eu responda? Não pode responder. Pode responder. Não, pode responder. Não, pode responder, né? Bem, acho que, Patrícia, o que você tem colocado, como falar sobre isso, né? Claro que nós queremos convencer os nossos filhos sobre questões, né, do coração. Primeiro é ter um foco no coração. Nós falamos sobre isso, né? O pai de Provérbios tem esse foco, o foco de alcançar o coração. Mostrar também com relação à mentira, não só numa perspectiva legalista, no sentido de, né? Eu sei que estou dizendo que você faça isso, no sentido de, não pode mentir, não pode mentir. Mas ao invés disso, talvez mostrar a beleza, né, da verdade do Senhor com relação à palavra dele, com relação ao caráter também do Senhor, né? Confrontá-lo para levá-lo ao arrependimento, como diz lá em tanto Salmo 51 e outros, a compreender, porque talvez para ele se tornou um modo de não ser. Na verdade, né, a mentira acaba sendo uma ferramenta pecaminosa
de algo maior, de não ser confrontado, né? Marcar algumas De não, consequências, exatamente. né? Então é importante ampliar essa discussão, não só falando sobre mentira, mas avaliar o coração do seu adolescente, entender, tá, por que ele estabeleceu essa ferramenta, esse processo, Padrão, né, esse ato pecaminoso, o que ele realmente deseja, o que ele realmente quer, o que ele realmente busca, né? E conversas nesse aspecto sobre desejo, sobre coração, sobre resposta, sobre temor ao Senhor, são vários assuntos. Quer dizer, você não precisa falar diretamente sobre a mentira, né? E não só falar também no sentido de, né, de quando acontece, né? Pelo que eu entendi aqui, é quando você pede, ele não faz, fala, não falou, né? Mas então, confrontá-lo amorosamente com relação a isso, mas sempre buscando, né, avaliar o seu coração, como o pai de Provérbios diz, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Então, e continuar orando, porque quem transforma o coração é o Senhor. sim. Né? Quem confronta o coração é o Senhor. Lembre-se, criar filhos debaixo do pacto tem esse privilégio que é dado a nós, de saber que o Senhor é quem trabalha no coração dos nossos filhos. Então, continue confiando no Senhor, continue aplicando a palavra dele, fazendo os devocionais, não só focando tudo sobre isso na vida do seu filho, né? Mas ensinando também sobre a questão dos desejos, o que ele realmente quer, qual é o ídolo do seu coração, quando ele busca a mentira como refúgio, né, para sua atitude pecaminosa. Mas muito obrigado aí pela sua pergunta. Nós chegamos ao final do nosso programa Vida e Escritura. Você quer fazer alguma consideração? Então, muito obrigada por estar com a gente, né? Foi um momento muito agradável, né, de conversar um pouco sobre isso. E tendo dúvidas, manda perguntas, as coisas, e o Thiago vai respondendo. Você vê, né? Querido, agradeço por você estar aqui. Deus continue abençoando a sua vida, guardando seu coração. Você tem sido bênção no nosso lar, na nossa família, viu? E também agradeço você por participar aqui conosco, mas antes quero incentivar você a fazer duas coisas. Primeiro, é seguir o canal IPN Online no YouTube, tá? Então segue a gente lá, IPN Online, se inscreve no canal, não só para receber as lives, mas temos muito conteúdo bom, reformado, de qualidade, sobre vários temas, né? Pregações, música, então vale muito a pena. E também nos segue nas redes sociais, @IP Nacional no Instagram. Lá a gente faz, né, as divulgações das lives, de outros programas também da igreja. Então, segue a gente, compartilha este vídeo, que mais pessoas possam ser também edificadas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo que nós passamos juntos aqui, que o Senhor continue edificando o seu coração e que Deus possa guardar a sua vida, cada vez mais parceria no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, na educação de filhos, e fazendo isso, obviamente, e primariamente para honrar, para glorificar o nome do nosso Deus, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, uma excelente noite para você, e lembre-se, vida e escritura, quando vida e escritura se encontram, se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui para falar de outro tema relacionado à vida cristã. Deus continue abençoando a sua vida, uma excelente noite para vocês.